Olá, estamos no ar hoje, dia 3 de julho, para conversar com um grande jornalista, amigo nosso aqui da TV Cidade Livre, canal comunitário de Brasília, que é o Antônio de Pádua Gurgel. A gente chama de Padu, quem conhece é o Padu, né? Grande jornalista que já trabalhou, estudou na Universidade de Brasília, né? Isso é importante ressaltar. Na década de 70 fez jornalismo. Atuou em diversos veículos aqui em Brasília, Vitória, Rio de Janeiro, como Globo, Correio Brasiliense, Gazeta Mercantil, Editora Abril, SBT e outros aí. E também participou ativamente dos jornais Tribo e Cidade Livre na década de 70. E o livro dele, esse que ele acaba de lançar aqui em Brasília, né, jornal da década de 70, ele faz uma pesquisa histórica e resgata a história dessa imprensa nanica aqui na capital da República, né, na década de 70. É um livro aí especial para quem se interessa pela comunicação alternativa, até chegar em TV comunitária. É claro que esse aprendizado todo passou por aí, pela imprensa nanica. Eu mesmo me servi de fonte de aprendizado na época da imprensa nanica, ainda mais na década de 80, porque eu comecei a fazer jornalismo em 79, julho já, então acabando a década de 70. E esse livro é um exemplar excelente para alunos de comunicação, de forma geral, quem quer entender a comunicação, como eu já disse, para os professores, para as escolas de comunicação do Distrito Federal. E, Padu, para nós é uma honra tê-lo aqui, lançando esse seu livro, né, mostrando esse seu livro para a cidade pela TV Comunitária de Brasília, né? É uma honra ter você aqui ao vivo nos nossos estúdios. Eu agradeço muito o convite para vir aqui, é um prazer, já faz algum tempo que a gente está ensaiando essa vinda aqui, né? Desde o livro passado, que é a Rebelião dos Estudantes sobre a UNB, né? Sobre 1968. Então, finalmente chegou esse momento, né? Eu tenho muita consideração pelo Paulo, meu amigo, muitos anos, teve uma época que nós éramos vizinhos, e é um grande prazer estar aqui, especialmente numa emissora que se chama TV Cidade Livre, que é o nome de um dos jornais que nós fundamos na década de 70 e cuja coleção completa está reproduzida neste livro. Mesmo sabendo que a denominação de TV Cidade Livre não é por causa do jornal, e sim por causa da Cidade Livre, que foi onde surgiu Brasília. Mas a gente vai dando nó, né? Vai amarrando, né? TV Cidade Livre, jornal Cidade Livre, década de 70, jornal nanico, de expressão, bravo, lutador, como é a TV comunitária, e resgatando a Cidade Livre, que é a história de Brasília, né? Exatamente. Que é a proposta desse livro. Esse livro, na verdade, ele é um trabalho de resgate histórico que, de uma maneira mais ampla, se propõe a resgatar uma parte da história da cidade e da história do Brasil, especialmente focando nesse fenômeno chamado imprensa alternativa ou imprensa nanica, que foi também uma forma de resistência ao regime militar. Apenas para contextualizar o leitor, o AI-5, Ato Institucional número 5, foi decretado no dia 13 de dezembro de 1968. E, a partir de então, todas as manifestações da sociedade, as reuniões, os debates, as manifestações públicas, as passeatas, enfim, todo tipo de manifestação contrária ao regime ficou sufocado. Para se ter ideia, reunião com mais de 3 pessoas era considerada suspeita. Havia uma proliferação de agentes de segurança, alcaguetes, dedo duro, que qualquer movimento suspeito comunicava para a polícia. Paramilitar, nós enfrentamos na época, na minha época eu enfrentei muito paramilitar, disfarçado, né? Pois é, enfim, então nesse momento, a partir da decretação do AI-5, ninguém ousava fazer nada. E as primeiras manifestações de resistência ao golpe vieram em setembro de 1969, e na mesma semana, o sequestro do embaixador americano e na mesma semana o início da publicação do Pasquim. E o Pasquim foi o pai de todos esses jornais alternativos
que proliferaram em várias capitais brasileiras, inclusive em Brasília, onde nós criamos o jornal Cidade, primeiro a Tribo, em 1972. A Tribo, quem participava dela, desse jornal? E essa história está toda aqui, Primeiro, um serviçozinho, onde encontrar o livro? editoraprotesto.com.br, www.editoraprotesto.com.br. Vamos botar aí na tela esse endereço, mas tem também em quais livrarias? Aqui em Brasília tem várias livrarias que tem, as livrarias do grupo Don Quixote, a do Cotidiano, a Café com Letras, e a distribuidora aqui em Brasília é a Tesauros, Tesauros Editora, aqui funciona aqui no setor gráfico. Tá, aí você estava me contando quem participou, né? Quem eram os personagens do jornal A Tribo. Jornal Tribo, aliás. Tribo, esse jornal, na verdade, ele não era um jornal feito por jornalistas, não foi um grupo de pessoas, assim, 3, 4 pessoas que resolveu fazer o jornal. Na verdade, ele era expressão de um movimento que havia na cidade, de jovens de variadas características, das mais variadas origens, inclusive sociais, que se reuniam nos gramados da cidade. E nesses gramados se ouvia música, se fazia som, havia também grupos de capoeira, enfim, os jovens se reuniam, ficavam ali, coisa e tal, e alguns deles, inclusive, egressos do movimento estudantil, como era o meu caso. E, num determinado momento, devido à falta de opção para se exprimir, para expressar a rebeldia própria dessa fase da vida, então surgiu, nesses gramados, a ideia de se fazer um jornal. E esse jornal, para ser viabilizado, foi necessário criar uma empresa, a Tribo Editores, Promoções e Publicidade Limitada, da qual eu era um dos diretores, assim como o Armando Hollenberg, o Luiz Cláudio Pinheiro e o Jefferson Chakashiro Tomasi, também conhecido como Dropê. Então nós 4 éramos os diretores dessa empresa e alugamos uma sala na W2 Sul, quadra 512, e essa sala tinha uma varanda e tinha um terraço, e ali nós realizávamos uma série de atividades. A gente não se restringia a fazer jornal. Ali tinha debate sobre cinema, tinha palestra sobre disco voador, tinha aula de capoeira, como eu já falei, tinha... Muita poesia também eu vi, né, o jornal, os traços também de ilustrador também. Não, isso aí foi até bom você tocar, porque, na verdade, a imprensa alternativa, de uma maneira geral, e particularmente esse jornal aqui, Tribo, esse tipo de imprensa representou uma contribuição muito grande para a imprensa brasileira. Até então, os jornais eram muito caretas, eram jornais de 8 colunas, praticamente não se via foto, espaço em branco nem pensar, e as fotos, quando tinha, algumas ainda eram clichê. Então, eram jornais que não tinham assim, a menor preocupação com o aspecto gráfico. E com a imprensa nanica, cujo surgimento coincidiu com a popularização do offset, aí foi possível a gente expressar essa ruptura dos padrões de se fazer jornal, também no que se refere à parte gráfica. E depois da imprensa alternativa, nunca mais os jornais foram feitos como eram antes. Eles passaram a ter uma preocupação maior com essa questão gráfica. Mas também vinha toda a dificuldade do linotipo, as máquinas, né, as impressoras, representou para a época a offset e o computador hoje, né? Mais ou menos fazendo um parâmetro, porque eu lembro ainda, na minha época, já jornalista formado, um jornal tabloide de 16, 12 páginas, a gente demorava bem um mês para fazer, porque o fotolito da foto, não sei o que, a gente criava bastante. Mas também era um jornal demorado, não podia ser aquele do dia a dia, né? Isso tudo dificultava a grande mídia de ser um jornal esteticamente mais agradável. Sem dúvida, não. Essa questão tecnológica influiu, sem dúvida alguma, mas coincidiu que a imprensa alternativa surgiu no momento em que o offset estava se iniciando. E no offset, inicialmente, nós tínhamos também que trabalhar com fotolito.
No primeiro momento tinha o aprimoramento da tecnologia para a dispensa do fotolito só veio ocorrer nos anos 90, meados dos anos 90. Ainda não. 90, talvez até depois. Depois eu lembro. Ainda o Correio Brasiliense, eu acho que a gente trabalhou junto no Correio, se não me engano. Em 1989 era só máquina Olivetti, ainda era laudo. Exatamente. Não existia computador na redação. Exatamente. Máquinas mais ou menos como essas aqui, né? Como essa aqui. Eu vi essa maquininha aqui, eu fiquei com saudade dela. Mas, continuando esse nosso papo aqui, e depois da Tribo... Quantos jornais foram a Tribo e quando surgiu já o Cidade Livre, que é um jornal mais... já está falando em voto para o Distrito Federal, autonomia política, porque Brasília era uma cidade caçada. Exato. Não, para se entender direito o que foi o Cidade Livre, é necessário a gente contar um pouquinho mais sobre a história da Tribo. Porque a Tribo, quando nós fizemos, em 1972... Nós éramos jovens de 19, 20 anos, alguns que estavam iniciando o curso de jornalismo, outros nem tinham entrado na universidade ainda. Então, era um jornal que ele não tinha assim um perfil profissional, ele era mais assim um veículo para expressar algumas das nossas ideias e, sobretudo, a nossa rebeldia. Então, era um jornal que, por exemplo, na sua primeira edição, tinha na página 2 um texto poético chamado A Nova Liberdade. Na página 3 tinha uma entrevista com Lúcio Costa. Depois, na página 4, tinha um estranho ensaio elétrico-filosófico, ou A História em Cubinhos, que era um texto do Humberto Brasiliense sobre as histórias em quadrinhos. E tinha um poema de Mao Tse Tung, e tinha, enfim, não havia uma linha editorial no que se refere à Tribo. Éramos garotos e moças dispostos a entender o mundo, demonstrando suas inquietações, etc. Quando chegou a época do Cidade Livre, 5 anos depois, 1977, nós já éramos jornalistas formados. Alguns de nós trabalhávamos nos maiores veículos de comunicação do país. Eu, em 76, por exemplo, eu já tinha trabalhado no Globo, na Gazeta Mercantil, e etc. E outros colegas nossos lá do jornal também já trabalhavam no Estadão, na Veja, etc. Então, o Cidade Livre já foi um jornal mais estruturado. Acho que o jornal Cidade Livre já nasceu também com apoio do Sindicato de Jornalistas, se não me engano. Já tinha o Castelinho presidente? Ou ainda estou me antecipando? Não, foi justamente nesse período. Porque o Castelinho, se não me engano, foi em 76. Vice, né, presidente. Exatamente. O Hélio Doyle, inclusive, fazia parte do Cidade Livre. Ele, a eleição, se não me engano, a eleição que o Castelinho ganhou foi em 1976. Em plena ditadura, um sindicato que já era do campo da esquerda em plena ditadura, mas também porque o Castelinho era presidente. Né? Se não fosse. A gente tem que explicar que era o Castelinho. O Carlos Castelo Branco era o maior cronista, foi o maior cronista político do Brasil. Durante muitas décadas teve a sua coluna do Castelo no Jornal do Brasil, que era uma referência, leitura obrigatória para todos os políticos e para todos os repórteres políticos do Brasil. E, num determinado momento, já sob o efeito da retomada das lutas populares durante a década de 70, que começou mais especialmente a partir de 1974, quando chegou em 76, 74 é bom lembrar que houve aquela eleição para o Senado em que o MDB ganhou 16 cadeiras e a Arena só ganhou 6. Né, que demonstrando a insatisfação do povo brasileiro, o inconformismo e a impaciência da sociedade com o modelo político da época. Então, quando chegou em 76, 2 anos depois, houve condições para que o sindicato, fosse apresentada uma chapa de oposição ao sindicato, para concorrer à presidência do Sindicato de Jornalistas, que então era ocupada por um pelego. E foi nesse contexto que Castelinho, um jornalista consagrado, foi indicado para ser esse representante do novo momento político. Aliás, é interessante observar, isso aqui em primeira mão aqui na TV Cidade Livre, que o Castelinho, ninguém pagava o sindicato naquela época, porque o sindicato era pelego.
entendeu? O sindicato não servia para nada, então ninguém pagava. Então Castelinho, por exemplo, estava devendo 10 anos da mensalidade do sindicato. Então essa situação teve que ser contornada, teve que ser resolvida rapidamente, foram pagas todas as mensalidades dele para ele poder concorrer à presidência do sindicato e efetivamente ganhou. Mas enfim, então pouco depois nós criamos uma cooperativa chamada Cidade Livre. Na verdade era uma editora chamada Mutirão, que representava uma cooperativa de jornalistas e que criou esse jornal. E esse jornal já era um jornal que tinha reunião de pauta, que fazia grandes reportagens, debatia os assuntos políticos. É um jornal bastante orgânico, né? Exatamente. Agora, quantos números dele tem aqui dentro? Porque todos estão aqui. Todos estão então, aí. Livro, a Tribo saiu 3 exemplares. Uma história. Tribo 3 exemplares. A Tribo 3 exemplares. E o Cidade Livre foram umas 8 edições. Ele começou a circular em fevereiro de 1977 e foi até setembro de 78. Ele, num total de 8 exemplares, de 8 edições. Outra coisa que eu acho interessante observar é o seguinte, que embora o jornal Cidade Livre tenha algumas diferenças em relação à Tribo, agora, uma coisa os dois tinham em comum: não tinham departamento comercial. Não tinha publicidade. Não tinha, quer dizer, alguma publicidade a gente conseguia, mas era muito raro porque nós não tínhamos um trabalho estruturado para isso. Agora, o que eu notei aqui que no jornal, você vem colocando aqui o Jornal do Brasil, as principais páginas, né, do Jornal do Brasil. Eu vi uma aqui interessante que me deixou bastante chocado, que é a morte do guerrilheiro e da Yara, que era a namorada dele. Eu esqueci o nome do guerrilheiro agora, mas a foto dos dois assim juntas, né, do Marighella, né? Não, Lamarca, né, o Lamarca aqui de um lado e a Yara do outro, né, o Jornal do Brasil. Esse é o jornal, essa é a página do Jornal do Brasil, porque é a página que a gente sabe que é, né? Isso é o Jornal do Século mesmo. Não, isso é o seguinte, o Jornal do Século foi uma publicação feita pelo Jornal do Brasil. Que era igual, né? Então por isso que eu fiz essa confusão. A diagramação a gente vê mesma. A diagramação, não lê o título. Então, né, no jornal mostra que Yara e Lamarca, ela foi morta na Bahia, né? Assassinada na Bahia. E na mesma época, eu não lembro aqui agora, o local de onde mataram o Lamarca. Não sei se de foi cabeça. São Paulo. Não, foi São Paulo. Eu não lembro acho que foi agora. São Paulo. Bem, só sei que é um livro que eu aconselho para a galera comprar e ir atrás, porque é um material riquíssimo sobre Brasília. Brasília com 52 anos, nós temos que ter essa história na mão, né? Quem escreve, quem está no jornalismo no dia a dia, trabalhando em rádio, televisão, jornal, internet, tudo tem que saber história, tem que conhecer o que se passou no Distrito Federal. E já um livro sagrado, né, na minha opinião, por um jornalista consagrado como o Padu aqui, meu amigo, que já escreveu outros livros também. Quem quiser correr atrás, A Rebelião dos Estudantes, já tem em casa, já li. Fala sobre Brasília, né, 68. Ferrovia, um projeto para o Brasil. O Menino da Ilha, História de um Líder Popular. E O Brasil vai às Urnas, são outros livros. E tem um primeiro que ele escreveu, com prefácio, inclusive, do Francisco Julião, Os Socialistas no Brasil, que foi lançado em 1984. 1984, ele já estava escrevendo também. Agora, como que você pegou esse seu perfil de repórter do dia a dia, né, de jornalista, para esse de pesquisador e escritor? Foi por acaso. Que é uma coisa assim que eu ainda não consegui fazer na minha vida. Na verdade, dizem que não existe acaso, né? Mas a situação foi a seguinte: eu estava morando no Rio de Janeiro, em 1983, e fui convidado pelo Pasquim. Na época, o Pasquim tinha como superintendente o jornalista Zé Maria Rabelo, que criou o Binômio lá em Minas, que foi um jornal que lançou o Gabeira, lançou o Roberto Drummond, um jornal muito importante em Belo Horizonte, Zé Maria Rabelo. E ele, nessa época, em 1983, ele foi chamado pelo Jaguar para ser superintendente do Pasquim. É que com a redemocratização,
aquele perfil do Pasquim, de um jornal irreverente, coisa e tal, perdeu um pouco o sentido. Né? Não tinha mais necessidade aquelas coisas ditas nas entrelinhas, enfim, havia um outro momento, e para esse outro momento foi preparado um novo projeto. Dentro desse novo projeto, o José Maria Rabelo me pediu para eu preparar um caderno especial sobre o socialismo no Brasil, porque haveria no Rio de Janeiro, em julho de 1983, uma conferência da Internacional Socialista. O Brizola era vice-presidente da Internacional Socialista. E quando ele ganhou a eleição, ele articulou uma reunião da Internacional Socialista no Rio, para a qual vieram Willy Brandt, Felipe Gonzalez, Mário Soares, François Mitterrand e todas as estrelas da Internacional Socialista. Mundo, né? Então, o Pasquim iria soltar um caderno especial sobre o socialismo no Brasil, enquanto essa conferência estivesse ocorrendo. E eu fui convidado para preparar esse caderno. Só que da metade para o fim da história, o projeto dançou. Zé Maria se desentendeu com o Jaguar e o projeto foi abortado. E eu me vi, depois de 2 meses de pesquisa no Rio, com as condições mais precárias, com aquele material todo, e o Zé Maria me comunicou, falou, Gurgel, não vai ter mais o jornal, não vai ter mais o caderno. Eu falei, mas o que eu faço com esse material? Você faz um livro. Claro, está pronto, né? Aí eu falei, rapaz, mas eu nunca pensei em fazer livro, quem sou eu para fazer livro? Que nada, rapaz, isso aí está praticamente pronto, é só você mudar pouca coisa e o livro está pronto. Eu falei, como é que a gente vai editar? Prefácio e capítulos, né? E eu falei, onde que a gente vai editar? Ele falou assim, não, uma agonia de cada vez. Primeiro, vamos adaptar o trabalho. E no fim, acabou eu conseguindo, com o Vitor Alegria, aqui da editora Tesauros. Que é um batalhador, né? Que é um grande agitador cultural, certo? Meu amigo de muitos anos. Que o livro fosse editado pela Tesauros. E o livro foi lançado no Congresso Nacional com algum destaque. Foi lançado no Salão Nobre do Congresso, com o honroso prefácio do Francisco Julião. Então foi dessa forma que eu embarquei nessa canoa. Rapaz, eu esqueci de fazer uma pergunta aqui. E a repressão? Como é que vocês driblavam a repressão, né? Porque era feroz, era feroz. Ela ainda é feroz hoje, né? É econômica. TV comunitária, que esse estúdio é dentro de uma cozinha. Quem quiser vir aqui visitar, vai ver aqui em frente que tem uma pia, uma geladeira, um forno elétrico ali, bebedouro, um micro-ondas ali, um armáriozinho e tal. E aqui é cheio de tralha que a gente guarda ao lado, que não tem onde guardar. Quer dizer, há o boicote financeiro, econômico, a falta de sensibilidade do governo brasileiro, do governo do DF, para jogar as mídias institucionais aqui também, né? A única TV que não tem sede na cidade, quer dizer, hoje a gente enfrenta uma séria repressão que é econômica. Mas na época da política, repressão política, como é que vocês faziam um jornal? Tribo e Cidade Livre. Na época da Tribo era pior, né? Porque era o governo Médici, foi o momento mais terrível da repressão, das torturas. E para você ter ideia... Assassinatos e sumiços com os corpos. Né? Exatamente. Para você ter ideia, tinha algumas situações que eu me preparava para sair de casa, ou seja, para encontrar uma namorada, ou para fazer qualquer coisa, mudava de roupa, na hora que eu ia sair, escutava aquela sirene e falava, não, é melhor ficar em casa. A tal ponto que chegou um momento que ficou irrespirável. Mas a polícia rondava a sede da Tribo, né? De vez em quando eles estavam por ali andando, vendo quem chegava, de vez em quando abordava a pessoa, entendeu? Ficavam por ali. Agora a gente também não publicava abertamente, havia todo um esquema de editorial. De distribuição também? Não, a distribuição era nós mesmos que fazíamos, a gente distribuía nos bares, na saída do cinema, do teatro. Agora, os textos, eles não eram, naquela época... o Pasquim, aliás, que inaugurou também uma linguagem, digamos, figurada, em que a gente procurava dizer as coisas sem ser abertamente. Como Chico Buarque também nas músicas. Exatamente. Quem foi mais escancarado levou muita porrada, no caso, Geraldo Vandré, né? Exatamente. Mas então a gente, do ponto de vista editorial, a gente dava o jeitinho. Então, por exemplo, a gente publicou no primeiro número da Tribo um poema de Mao Tse Tung. Não era um poema político,
Era um poema lírico, um poema falava sobre a montanha de Kunlun. Mas era o Mao Tse Tung. Mas era um poema de Mao Tse Tung, entendeu? Provocação para o Médici o terror, né? Mas só para terminar. Agora, do ponto de vista financeiro também havia repressão, porque a Polícia Federal, ela foi nas agências de publicidade para dizer que não era para dar anúncio para o Cidade Livre, né, nem para a tribo na época, não era para dar anúncio para a tribo, porque o jornal era feito por comunistas. Hoje são nossos colegas, amigos que estão no poder que vão nas agências e não autorizam as agências até que querem passar, mas quem manda no dinheiro não é a agência, né? É o governo brasileiro, é a SECOM, da Presidência da República, que cortou os repasses de R$ 1.050 bruto. A gente tinha que pagar 20% para a agência desses 1.050 e ainda pagava os impostos, quer dizer, ficava a miséria aqui dentro para comprar cafezinho, pagar passagem, né? Então, do povo trabalhador, comunicador profissional e comunitário dentro da TV comunitária. Então, essa repressão ainda existe, entendeu? Que SECOM cortou o dinheiro. A Secretaria de Comunicação e Publicidade também, do GDF também, que mandava a merreca para cá, parou de mandar também. Quer dizer, a repressão não mudou então a econômica, né, Padu? Que conclusão que você faz aí depois que eu te falei aqui isso aqui, entendeu? Não, antigamente se dizia, né, que nada mais parecido a um conservador do que um liberal no poder, né? Se dizia isso antes da República, em que os dois partidos... Mas sabe o que é o medo da informação? Até a esquerda que chega no poder, chegou porque houve quem fez essa informação para derrubar a ditadura, a repressão. Hoje está no país da liberdade, mas ainda com uma repressão contra as rádios e TVs comunitárias. Eu, sinceramente, eu ando afastado da mídia já há bastante tempo, assim, de jornal, de TV, e não sei como funciona esse esquema de distribuição de anúncios. Eu soube que, um tempo atrás, houve uma capilarização que procurou se atender, procurou se inserir mídia no maior número possível de jornais e tudo. Agora, hoje em dia, e você está me falando isso, para mim é uma novidade. Eu, sinceramente, não tinha conhecimento desse assunto. A gente não abre as portas. É um horror. E o que o pessoal argumenta? Que tem legislação, tem não sei o quê. A gente vai pensar, vamos regulamentar. Vamos regulamentar. Bem, Padu, a gente ainda tinha muito o que conversar, mas nossos 30 minutos está chegando aí. Falta 1 minuto só, me apontar ali, porque passa muito rápido o tempo atrás das câmeras e a gente teria muito que falar ainda, principalmente dos ácidos muriáticos da imprensa nanica da década de 80, o fim dessa repressão toda, como que, por exemplo, na época que eu era estudante de jornalismo, você já era profissional, o CIEX, que hoje descobriu aquela casa do CIEX, Centro de Informação do Exército, lá em Petrópolis, onde era a casa da matança, lá, da crueldade, Casa da Morte. Né? Casa da Morte. O CIEX 79 soltou um documento dizendo que para acabar com a imprensa nanica no Brasil tinha que acabar com os cursos de comunicação. Aí na minha época eu era líder, inclusive, de estudantes de comunicação, nós fomos para a rua, conseguimos manter os cursos, mas os jornais alternativos botaram bomba nas bancas que vendiam, né? Não, os jornais alternativos não botaram os banca. nanicos. A polícia que botou na bomba nas bancas que vendiam os alternativos. Isso. Aí matou os jornais por aí, porque as bancas, claro, né? Até que o ministro da Justiça, o Abiá, que eu lembro, na rodoviária, comprava jornal e revista lá, eles botaram bomba até na banca do ministro. Quer dizer, o exército era cruel, né? A repressão. Mas então, como o nosso tempo está acabando e você é o nosso convidado, eu vou deixar então que você expresse o seu último recado sobre o seu livro para os nossos telespectadores, os nossos colegas da TV comunitária. Não, quero mais uma vez agradecer a essa oportunidade de estar aqui na TV comunitária, com meu querido amigo Paulo Miranda. É sempre um prazer falar para o público de Brasília, uma cidade onde eu morei durante 20 anos, onde eu passei uma fase muito significativa da minha vida, no início da adolescência, e onde eu tenho grandes amigos. E cidade que eu venho procurando retratar
nessas duas obras já publicadas, que são A Rebelião dos Estudantes Brasília, 1968, e o Jornal da década de 70, que foi lançado na quinta-feira passada. Esses livros estão disponíveis, como eu já falei, no endereço www.editoraprotexto.com.br. Tenho certeza que vocês vão, quem lê, vai conhecer um pouco mais sobre a história dessa cidade e sobre a história do Brasil. Tá aí, chega ao fim mais um programa Espaço Sindical, um livro excelente aqui, de qualidade, escrito pelo meu amigo jornalista, escritor Antônio de Pádua Gurgel, mais conhecido como Padu, né? Pode ser chamado de Padu. Então, comprem o livro, né? É uma história que, como ele acabou de dizer, que Brasília, com 52 anos, tem uma história linda e maravilhosa de resistência desse grupo de jornalistas na época da ditadura militar. Então, um grande abraço e continue aqui na tela da TV Comunitária de Brasília.